Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Esse é o prefácio do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje. Eu embarquei em uma leitura coletiva desse livro, eu acredito que foi em agosto, nós concluímos a leitura agora no final de novembro. Ele é composto por 15 capítulos e a autora, a Clarissa Pinkola, em cada capítulo ela vai trazer uma história folclórica, um mito, e vai analisar, né, a parte da psicologia presente nessas histórias. E o foco aqui é realmente falar sobre o lado selvagem da mulher. A Clarissa, ela era psicóloga, poeta, contadora de histórias, como ela se definiu. Esse livro ele é um caso incomum de best-seller. Se não me engano, ele foi lançado em 1992 e ele é um best-seller até hoje. Há ondas, né, que vêm e vão de vendas, mas ele tá sempre entre os mais vendidos. Essa edição aqui da Rocco, ela é muito bonita, tem um acabamento, assim, especial, ela é capa dura, tem a fitinha. O livro tem, contando com tudo, né, com as notas. Ixi, aqui não fala as notas. Ah, fala assim. Tem 576 páginas. Nesse livro, a Clarissa vai abordar o arquétipo da mulher selvagem. Nós vamos conversar um pouquinho mais na frente sobre o que seria isso. E ela propõe um resgate do passado, né, como forma de libertação das mulheres. Aqui ela vai falar sobre o como nós somos ensinadas a ser mulher, e que isso não é natural, não é instintivo nosso, né? Que o nosso eu instintivo seria esse lado mais selvagem, o que ainda não foi domesticado. Hoje eu não trago uma resenha, porque eu acho que ele é um livro que demanda de um conhecimento de várias áreas, inclusive da psicologia, para que eu pudesse fazer uma análise. Então eu trouxe realmente minha experiência de leitura, as minhas expectativas, o que eu achei do livro, e também eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a edição da Rocco. Esse livro, ó, ele tem a lateral aqui preta, essa frente com, não é nem hot stamp, mas tem esse dourado, aqui a parte de trás, também tem os detalhes. Ele é um livro com uma diagramação boa, tem essas folhas amarelas e tem a fitinha pra gente marcar. Como eu já falei, é um livro com 575 páginas e eu achei confortável de ler na edição física. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas expectativas. Eu tava achando que com esse livro, que eu já havia, né, lido em alguns locais, que a Clarissa traz umas histórias conhecidas, como o Patinho Feio, o Barba Azul, que ela iria dissecar o porquê que aquilo acontecia com aqueles personagens. E eu não sei se eu tinha alguma expectativa muito grande dessa parte da análise, mas eu achei interessante a proposta. Eu sei que esse aqui é um livro que, hoje em dia, as mulheres que estudam o sagrado feminino irão se identificar bastante, porque ele vai abordar essa conexão da mulher com a natureza. Então eu não tinha grandes expectativas, eu não procuro ler muito sobre o que é o livro antes de iniciar a leitura, mas por ser um livro tão bem falado, sempre tão vendido e principalmente vendido como leitura feminista, eu achei interessante dar uma oportunidade para a leitura, e mesmo sendo um livro super extenso, eu imaginei que seria interessante. E eu optei por fazer com a leitura coletiva. Eu vou deixar até o perfil da Ana, que foi quem criou, aqui na descrição para você conhecer. Eu achei que seria uma forma de me forçar a ler, mesmo que eu pensasse em desistir. Então eu ganhei esse livro de presente do meu namorado em abril, eu acho, e a gente iniciou a leitura em agosto.
Agora, o que eu achei, né? Como que foi realmente a minha experiência. Eu vou até colocar aqui, porque o livro, ele é bem pesadinho. O livro... a minha experiência, ela é de altos e baixos. Tem capítulos que eu consegui me identificar e outros não. Tem capítulos em que eu achei a análise dela super interessante e coerente e outros não. Aqui a gente está tendo uma visão de uma mulher em situação de privilégio, uma classe social privilegiada, e ela vai trazer uma análise da perspectiva dela, né? Não tem como a gente imaginar que vai abordar diferentes situações e a análise vai se referir a diferentes contextos. Ela tá falando do que ela viveu. Ela traz também algumas experiências de pacientes dela, não citando exatamente a história, mas comentando, né? Por exemplo, sempre tive pacientes que relatavam isso, isso e isso, e meio que para embasar a análise dela da história. Então, geralmente ela inicia os capítulos com essa história que já é conhecida, nossa, e ela fala também de onde ela tá tirando essa história, porque a gente sabe que dependendo do país, há mudanças, né, na forma como é contada. Por exemplo, o do Barba Azul, ela muda de acordo com que cultura está sendo contada ali. Eu achei que, de forma geral, o livro vai falar a mesma coisa em todos os capítulos, que é que a mulher, ela foi privada de viver o seu lado natural, o seu lado instintivo, porque nós fomos ensinadas a agir de uma determinada maneira e a aceitar determinadas situações. E isso já é bem aceito dentro da teoria feminista, né? Até como já falava Simone de Beauvoir, que a mulher é uma construção social. Então, eu senti que esse arquétipo da mulher selvagem é realmente um chamado, como que eu posso falar? É uma forma que a Clarissa encontrou de descrever o que seria o nosso lado natural. E esse livro ele vai propor que você se conecte com esse seu lado natural. E geralmente é através da natureza, né? Você se conectando com a natureza, você iria se conectar com o seu lado instintivo, com o seu lado de verdade, né? O seu eu de verdade. E aqui há capítulos que são bem extensos, em que ela se estende falando basicamente a mesma coisa repetidamente. E há capítulos maravilhosos, em que ela vai fazer uma análise super clara e específica e que vai te ajudar em alguns momentos da vida. Ele é um livro que sempre fala de que o protagonista é você. A Clarice, ela está falando com você. E não necessariamente aquele capítulo vai se conectar com a atualidade, né, com o momento em que você está vivendo, mas talvez outros sim. Então, o que eu senti foi isso, que alguns capítulos eu conseguia me relacionar e outros ainda não. E também uma coisa interessante é que durante as discussões, por termos pessoas de diferentes formações ali conversando, sempre é bom, né, lembrar, porque eu tive pessoas para dar esse apoio, para dar esse embasamento teórico. As histórias da Clarissa não serão analisadas, né, não será analisado pela Clarissa, porque na verdade as histórias não são dela, ela só está contando. Não vai ser analisada assim, por exemplo, o Barba Azul é um homem que matava as suas mulheres. Ela não vai analisar a relação do homem com a mulher. Nas histórias, tudo acontece dentro da mulher. Esse homem representa algo na psique feminina e a mulher outra coisa. Então, isso ficava um pouco confuso para mim, porque eu sempre queria analisar as situações, relações homem e mulher, e não é isso que o livro propõe. O livro vai propor que todas essas histórias, tudo isso se refere ao psicológico feminino. Então, tudo acontece dentro de nós. Nós somos todos os personagens das histórias. Então, a análise dela não é de por que esse homem matava essa mulher. Isso hoje em dia a gente entende por feminicídio. Não é isso. Ela realmente vai abordar aqui a psique feminina, tá? Então, isso para mim demorou um pouquinho para ficar claro, mas como eu fiz a leitura coletiva e eu recomendo que esse livro seja lido assim, né, compartilhando,
eu conseguia entender melhor porque tinham pessoas com embasamento teórico para poder explicar algumas partes que não ficou muito bem entendido por mim. Então, a minha dica para quem for ler esse livro e não encontrar nenhuma leitura coletiva iniciando aí de forma gratuita, é você ler os capítulos e escutar o podcast. Talvez seja isso, eu vou deixar o link aqui do site das mulheres que criaram. Elas fizeram um episódio para cada capítulo. Então, terminando o capítulo, você pode ouvir o podcast, que é uma forma de ver a interpretação de outras pessoas. Porque esse livro ele é extremamente interpretativo. E não é todo mundo que vai conseguir se conectar com o que tá aqui, tá? Aí agora a parte que eu não gostei muito do livro, né? De forma geral eu gostei, tá? Mas o que eu não gostei é que ele traz uma ideia de empoderamento individual. E hoje em dia a gente já sabe, né, que não é possível uma pessoa se empoderar de forma individual. O empoderamento ele é coletivo. É um termo que se refere ao fato de dar poder a um grupo que não possui, um grupo que está sendo subjugado, a um grupo que está submisso a algo. Então, quando a gente fala de empoderamento, você se conectar com o seu arquétipo selvagem não vai te empoderar, tá? Você não vai passar a ter poder sobre algo por conta disso, você pode se sentir melhor. Então, essa parte é uma parte que eu não concordo com o livro, que é o fato dela focar apenas no empoderamento individual, sempre tratando isso como algo que depende de você. Então, já fazendo assim outras leituras, né, acerca do tema, a gente consegue entender que essa ideia ela tá um pouco distorcida, né? Ela pega o conceito de empoderamento e distorce para poder fazer o que a mídia também faz bastante, né? Que é vender produtos e vender ideias para que você ache que você vai conseguir se empoderar de forma individual e continuar fazendo parte de um grupo submisso, né? O que não faz muito sentido. Mas eu julgo uma leitura extremamente válida. Eu marquei aqui os capítulos que eu mais gostei, dos 15, vocês vão ver que eu marquei 3 capítulos. Os outros eu achei interessante, mas esses aqui eu consegui conectar com algo que já aconteceu na minha vida, com alguma situação em que realmente eu pude entender o que a Clarissa estava querendo falar. Os outros eu achei bem legais. Tem uns 2 ou 3 que eu realmente não concordo com a interpretação dela da história, mas aí fica, né? É isso que eu tô falando, é interpretativo. Eu recomendo que você espere uma promoção desse livro. Na Black Friday ele tava por menos de R$ 30. E que você dê uma chance, assim, leia capítulos. Os capítulos são basicamente independentes. Então eu pretendo voltar em um ou outro aí de vez em quando. É um livro que eu vou guardar. Que eu acho importante o que tem aqui. Mas a gente precisa fazer sempre uma leitura de forma crítica e entender que nem tudo que a autora colocou aqui realmente é verdade. Esse aqui é a perspectiva dela, né, de uma única pessoa. Mas eu recomendo demais. Na leitura coletiva que a gente estava fazendo, tinha um homem participando, então não é um livro aí que vai falar somente com as mulheres, mas ele é sim focado em mulheres. Se você já tiver lido esse livro e quiser me contar sobre a sua experiência, eu vou adorar saber. E também me conta, para quem ainda não leu, mas tem vontade de ler, o que tu espera encontrar aqui. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.